Prepare-se para ter sua mente ampliada de um jeito que talvez você nunca tenha experimentado antes. Durante muito tempo, acreditamos que a Via Láctea era uma das grandes arquiteturas cósmicas. Majestosa, dominante, uma estrutura colossal onde bilhões de estrelas dançam ao redor de um núcleo brilhante. Mas descobertas recentes, fruto de medições mais precisas, novas sondagens cosmológicas e técnicas capazes de enxergar além das fronteiras que antes considerávamos absolutas, estão nos obrigando a reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o tamanho, a natureza e o papel da nossa galáxia no universo. O que parecia enorme está se revelando surpreendentemente modesto, e a cada nova análise, percebemos que a nossa casa estelar não é nem de longe tão imponente quanto imaginávamos. Ela não ocupa uma posição privilegiada, nem se destaca entre as maiores estruturas já mapeadas. Pelo contrário, emerge como uma peça menor dentro de um quebra-cabeça cósmico muito mais vasto, complexo e impressionante do que qualquer previsão anterior. É essa mudança de perspectiva que você está prestes a explorar. E garanto que, ao final deste vídeo, a maneira como você pensa sobre o espaço, sobre o universo e até sobre sua própria existência nunca mais será a mesma. Antes de continuarmos essa jornada profunda, já aproveita e deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você garante que não perde os próximos capítulos dessa série de conteúdo que expande a mente e nos colocou diante das maiores perguntas que já fizemos como espécie. Agora sim, respire fundo. Vamos entrar. Imagine olhar para cima em uma noite silenciosa, quando as luzes da cidade se apagam e o céu se transforma em um oceano de pontos luminosos. Por muito tempo, aquela faixa leitosa que atravessa o firmamento foi considerada o universo inteiro. Depois descobrimos que era apenas a nossa galáxia. Mas entendíamos a Via Láctea como um colosso, um disco espiral gigantesco, com braços robustos e uma massa que, acreditávamos, a colocava entre as grandes arquiteturas estelares conhecidas. Era comum imaginar que vivíamos num tipo de metrópole cósmica, uma cidade estelar repleta de gigantes. Só que agora sabemos que esse quadro era exagerado. As estimativas modernas, refinadas com medições de movimentos estelares e mapas tridimensionais muito mais nítidos, expuseram uma realidade mais modesta. Nossa galáxia é menor, menos extensa e menos massiva do que os modelos tradicionais indicavam. O que antes era visto como um disco largo e imponente, agora ganha contornos mais compactos, quase tímidos diante dos sistemas realmente colossais espalhados pelo cosmos. Mas não se engane. Isso está longe de diminuir a grandiosidade da história. Pelo contrário, torna tudo ainda mais surpreendente. Perceber que habitamos uma galáxia menor do que imaginávamos não torna o universo menos impressionante. Torna o contraste mais poderoso. Quando você entende que nossa casa cósmica não é uma superpotência estelar, mas apenas uma peça relativamente pequena em uma vasta tapeçaria de galáxias de todos os tamanhos e formas, você começa a perceber a verdadeira magnitude da existência. Cada estrela que vemos, cada planeta que suspeitamos existir, cada nebulosa que fotografamos faz parte de um organismo que, na escala cósmica, não passa de um fragmento discreto. E é nesse ponto que a narrativa ganha profundidade. Porque não estamos apenas falando de números ou medições, estamos falando de perspectiva. A humanidade passou milhares de anos acreditando estar no centro de tudo. Depois descobrimos que éramos apenas um planeta girando ao redor de uma estrela comum. Mais tarde entendemos que vivíamos em uma galáxia gigantesca. Agora vemos que até isso estava distorcido. Cada descoberta desloca um pouco mais nosso ego cósmico e amplia nossa capacidade de compreender a vastidão ao redor. A Via Láctea continua sendo fascinante, cheia de enigmas e fenômenos grandiosos. Mas não é o palco principal do universo. Apenas um entre milhares de bilhões de palcos, muitos deles maiores, mais complexos e muito mais antigos. À medida que as novas medições revelam essas proporções revisadas, surge uma pergunta natural. Se a Via Láctea é menor do que acreditávamos, o que isso significa para tudo mais? Qual é o verdadeiro tamanho das estruturas maiores que nos englobam? Como nossa galáxia se encaixa no quadro completo das redes cósmicas que se estendem por bilhões de anos-luz?
E que outras surpresas ainda nos aguardam quando expandirmos esse novo entendimento? Essas respostas começam a se desdobrar daqui para frente, enquanto avançamos por níveis crescentes de complexidade da anatomia revisada da nossa galáxia, as imensas teias cósmicas que moldam o universo inteiro. O que parece simples hoje se tornará surpreendente nas próximas partes desta jornada. Para entender como chegamos à conclusão de que a Via Láctea é menor do que imaginávamos, precisamos olhar para as técnicas usadas para medir algo tão vasto e, ao mesmo tempo, tão difícil de enxergar de dentro. É como tentar avaliar o tamanho exato de uma floresta estando preso no meio dela. Por séculos, nossa percepção do cosmos foi moldada por limitações naturais. A atmosfera distorce a luz, nossos instrumentos tinham pouco alcance e até mesmo a própria estrutura da galáxia criava cortinas de poeira e gás que escondiam partes inteiras do disco. Era como tentar observar um mapa complexo, usando uma lanterna fraca em meio à neblina. Ainda assim, acreditávamos ter compreendido com razoável exatidão a extensão da nossa galáxia. Estimávamos um disco amplo, com braços espirais se estendendo muito além da nossa posição, e um halo ao redor repleto de estrelas antigas. Porém, novos instrumentos começaram a contar uma história diferente. A grande virada ocorreu quando missões dedicadas ao mapeamento estelar, especialmente telescópios capazes de medir paralaxe com precisão absurda, começaram a rastrear o movimento real de bilhões de estrelas individuais. Antes, nossas estimativas dependiam de modelos teóricos e aproximações. Agora, possuímos dados diretos sobre velocidade, distância, composição e trajetória dessas estrelas. E foi então que percebemos que a extensão real do disco não era tão ampla quanto supunhamos, e que a massa total, uma combinação da matéria visível e das influências gravitacionais detectáveis, também era menor. A Via Láctea, por mais majestosa que pareça no céu noturno, mostrou-se como uma espiral relativamente moderada quando comparada às verdadeiras gigantes cósmicas. Essa mudança de perspectiva não significa que entendíamos tudo errado, mas sim que estávamos observando com instrumentos limitados. Agora enxergamos com mais clareza, e essa clareza revela dimensões mais contidas. Parte do que acreditávamos ser o disco galáctico acabou sendo composto por regiões dispersas, mais finas do que imaginávamos. Em vez de braços largos correndo por enormes distâncias, descobrimos segmentos irregulares, alguns truncados, outros menos densos. Em outras palavras, a Via Láctea não é aquela espiral perfeitamente simétrica que tantas representações artísticas sugeriram. Ela é mais compacta, mais dinâmica e, de certo modo, mais humana, cheia de irregularidades e imperfeições que a tornam ainda mais intrigante. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Ao percebermos que nossa galáxia é mais leve do que estimado, isso muda como entendemos as relações gravitacionais com outras galáxias ao nosso redor. Significa que a influência da Via Láctea no seu entorno é menor, que sua capacidade de moldar a vizinhança não é tão dominante. Durante décadas, imaginávamos a Via Láctea como uma espécie de força gravitacional poderosa, capaz de ditar a dança de galáxias menores ao seu redor. Agora, com as correções, vemos que o papel dela é menos central. Ela ainda exerce grande influência, claro, mas não é a estrutura colossal que outrora visualizamos. Essa revisão também reacende perguntas sobre nossa própria posição dentro do disco. Se a galáxia é menor, sua arquitetura interna muda proporcionalmente. A distância entre regiões que antes imaginávamos mais separadas, agora parece mais estreita. E certas áreas que acreditávamos estar em bordas distantes, revelam-se mais próximas do núcleo do que supunhamos. Isso afeta nossas estimativas sobre formação estelar, sobre o ciclo químico do disco, sobre a migração de estrelas e até sobre o futuro da própria galáxia. Quanto mais refinamos as medições, mais percebemos que nossa visão do cosmos sempre foi uma obra em andamento, e continuar a revisá-la é parte essencial da aventura humana. Essa percepção também altera profundamente nossa visão sobre o que chamamos de vizinhança galáctica. Galáxias maiores do que imaginávamos orbitam a região próxima, enquanto outras pequenas, que antes passavam despercebidas, surgem como curiosidades importantes.
Com a redescoberta do verdadeiro tamanho da Via Láctea, torna-se evidente que fazemos parte de um ecossistema cósmico repleto de contrastes. E, acima de tudo, entendemos que ainda estamos longe de conhecer completamente a estrutura tridimensional do nosso lar estelar. Conforme avançarmos pelas próximas partes desta jornada, vamos observar como essa redução de tamanho altera toda a escala das estruturas de grande porte, das relações gravitacionais com galáxias vizinhas, e até de como nos encaixamos dentro da gigantesca teia cósmica que se estende a perder de vista. O que até hoje era familiar vai parecer novo, e aquilo que era simples de compreender vai revelar camadas mais profundas do que imaginamos. À medida que os astrônomos compreendem melhor o tamanho real da Via Láctea, surge uma pergunta inevitável. O que isso significa para as estruturas que cercam nossa galáxia? Se a Via Láctea é menor do que acreditávamos, então todo o mapa do nosso entorno precisa ser reavaliado. E isso inclui não apenas galáxias vizinhas, mas também a própria arquitetura tridimensional do chamado grupo local, nossa família cósmica imediata. Por muito tempo, imaginamos esse grupo como um conjunto relativamente simples. A Via Láctea de um lado, Andrômeda do outro, e ao redor de ambas, uma coleção de galáxias anãs orbitando cada uma das gigantes. Porém, conforme entendemos que nossa própria galáxia é menos massiva, a dinâmica interna desse grupo ganha novas nuances, e o relacionamento gravitacional entre seus membros se torna mais complexo e surpreendente. Isso começa pela relação com Andrômeda, a galáxia espiral vizinha que sempre foi tratada como nossa irmã maior. Estimamos que ela seja mais massiva que a Via Láctea, mas não compreendíamos com clareza quão maior ela realmente é. Mas não é apenas a relação com Andrômeda que ganha contornos novos. Galáxias anãs que orbitam a Via Láctea também se tornam peças fundamentais nessa reconstrução. Por muito tempo acreditamos que essas pequenas companheiras eram fortemente dominadas pela gravidade da Via Láctea, descrevendo órbitas relativamente estáveis e seguindo trajetórias previsíveis. Entretanto, se a massa da nossa galáxia é menor, essas órbitas podem ser mais frágeis, mais excêntricas e até mesmo temporárias. Algumas dessas galáxias anãs podem estar apenas passando por perto, capturadas momentaneamente por nossa influência antes de seguirem para trajetórias mais amplas dentro do grupo local. Outras podem ter uma história de interação gravitacional muito mais longa com Andrômeda do que imaginávamos, o que revela que o grupo local é uma estrutura mais dinâmica, tensa e cheia de disputas gravitacionais do que o modelo tradicional descrevia. Uma das consequências mais intrigantes desse redesenho é a percepção de que o grupo local é menos estável do que acreditávamos. Em vez de ser um arranjo estático com fronteiras claras, ele se revela como uma zona de transição dentro de um ambiente cósmico muito maior. As galáxias anãs, por exemplo, não pertencem exclusiva e permanentemente a uma das gigantes. Muitas delas já podem ter orbitado diferentes sistemas ao longo de bilhões de anos. Imagine uma cidade em que pequenas vilas orbitam diferentes metrópoles ao sabor das condições econômicas e sociais. Aqui, essas condições são gravitacionais, ditadas pela massa real de cada galáxia, e essa massa acaba de ser revisada. Essa nova noção também muda a escala de algo ainda mais grandioso: a posição do grupo local dentro de estruturas de maior porte. Durante muito tempo, pensamos nessa região como uma pequena comunidade isolada num universo vasto. Agora entendemos que o grupo local é apenas um nó modesto dentro de uma teia muito maior, um filamento colossal que se estende ao longo de centenas de milhões de anos-luz. Chamamos essa estrutura de superaglomerado, e ela reconfigura completamente a maneira como pensamos sobre a posição da Via Láctea no universo. Se nossa galáxia é menor do que imaginávamos, então sua contribuição para a massa total do superaglomerado é ainda menos significativa. Isso nos coloca na periferia de uma arquitetura muito maior, como um subúrbio longe do centro de uma megacidade cósmica. Essa mudança de perspectiva é importante porque nos força a entender o universo não como uma coleção aleatória de galáxias, mas como um sistema organizado em múltiplos níveis, onde cada camada só faz sentido quando vista no contexto da estrutura superior. Com a revisão das medidas da Via Láctea, essa hierarquia se torna ainda mais clara.
Estamos em um braço relativamente frágil, dentro de uma galáxia menor do que imaginávamos, que integra um pequeno grupo dentro de um filamento gigantesco, que por sua vez compõe redes ainda maiores. A cada passo, crescemos em escala, mas diminuímos em importância relativa. E longe de tornar isso deprimente, essa perspectiva torna o universo mais impressionante e fascinante. Nesta jornada, estamos apenas começando a compreender as implicações dessa nova forma de enxergar a Via Láctea. A cada nova parte, vamos ampliar ainda mais esse panorama, explorando como a redução da nossa galáxia redefine nosso lugar dentro da vastíssima teia cósmica que permeia todo o universo observável. Com a revisão do tamanho real da Via Láctea, outra consequência fascinante começa a emergir. A forma como entendemos a distribuição de matéria dentro da própria galáxia também precisa ser atualizada. Quando acreditávamos que a Via Láctea era mais massiva, assumíamos que sua distribuição de estrelas, gás e matéria escura seguia proporções já relativamente conhecidas. Mas agora percebemos que muitos dos cálculos prévios inflavam certas regiões, especialmente o halo galáctico, que durante décadas foi estimado a partir de modelos aproximados. Esse halo, uma região imensa, invisível, que envolve toda a galáxia, era considerado uma das maiores contribuições para sua massa total. Só que medições mais refinadas mostraram que o halo é menos extenso do que se supunha, e isso muda profundamente a forma como interpretamos sua composição e seu papel na dinâmica interna. Não se trata apenas de uma galáxia mais leve. Trata-se de uma galáxia com uma arquitetura interna muito mais compacta. E essa compacidade tem implicações importantes na maneira como entendemos o surgimento e a evolução das estrelas. Em uma galáxia considerada maior, imaginávamos que havia vastas reservas de gás espalhadas por regiões periféricas, capazes de alimentar ciclos de formação estelar durante bilhões de anos. Com uma galáxia menor, percebemos que esses reservatórios podem ser mais limitados e que o ritmo de formação de novas estrelas talvez seja mais sensível a eventos específicos, como interações com galáxias anãs ou com fluxos de gás intergalácticos. Isso significa que o processo de rejuvenescimento da Via Láctea, a chegada de novo material fresco para dar origem a novas estrelas, pode ser mais dependente de fenômenos externos do que admitíamos. A galáxia, nesse sentido, é menos autossuficiente do que acreditávamos e mais influenciada por fatores circunstanciais da sua vizinhança cósmica. Da mesma forma, a posição do Sol dentro dessa estrutura revisada ganha novos contornos. Sempre soubemos que nosso sistema está localizado a uma certa distância do núcleo, numa região relativamente tranquila de um dos braços espirais. Mas essa noção de tranquilidade começa a se transformar quando consideramos que o braço onde estamos, uma formação mais tênue do que os grandes braços principais, pode ter uma aparência e uma relevância bem diferentes do que sugeriam os modelos antigos. Em vez de sermos parte de um braço espiral robusto, agora há indícios de que ocupamos uma região intermediária, um segmento menos denso, quase como uma rua secundária dentro de uma cidade galáctica que antes parecia muito mais populosa. E essa mudança altera o modo como pensamos sobre a história da nossa própria vizinhança estelar. O fluxo de estrelas ao longo do tempo, os encontros gravitacionais e até a migração do Sol dentro do disco podem ser reavaliados com novos parâmetros. Essas correções também mudam nossa interpretação sobre eventos antigos registrados no movimento das estrelas. O disco galáctico guarda memórias profundas, vestígios de colisões, fusões e perturbações que aconteceram milhões ou bilhões de anos no passado. Quando acreditávamos em uma galáxia maior, imaginávamos que essas marcas gravitacionais estavam diluídas numa estrutura muito extensa. Mas com um sistema mais compacto, cada evento deixa uma impressão mais marcante, mais visível, mais fácil de rastrear. Isso significa que buracos na distribuição de estrelas, correntes estelares e anomalias nos movimentos podem ser interpretadas com mais precisão. E o que surge dessa interpretação é uma história muito mais rica e tumultuada da Via Láctea. Uma história de encontros intensos, de estrelas arrancadas de galáxias menores, de choques gravitacionais que moldaram o disco em etapas sucessivas. Outro aspecto transformado por esse novo entendimento é o papel da matéria escura na estrutura da galáxia.
A matéria escura sempre foi considerada a maior contribuinte para a massa total da Via Láctea. Mas, se a galáxia é menor, a distribuição dessa matéria invisível precisa ser recalibrada. Isso não significa que existe menos matéria escura, significa que sua disposição em torno da galáxia é diferente do que prevíamos. Ela pode estar mais concentrada, mais assimétrica ou distribuída de forma mais irregular do que sugeriam os modelos antigos. Essa revisão abre novas questões sobre a forma exata do halo de matéria escura e sobre como ele influencia os movimentos das estrelas, especialmente nas regiões externas. Também faz com que revisitemos o equilíbrio dinâmico da galáxia, o modo como ela gira, como ela se mantém coesa e como interage com estruturas próximas. E o mais interessante é que essa transformação conceitual não enfraquece a grandiosidade da Via Láctea. Pelo contrário, ela nos mostra que a galáxia é ainda mais viva e complexa do que imaginávamos. As regiões internas tornam-se mais densas, os efeitos gravitacionais mais perceptíveis, os ciclos de formação estelar mais dinâmicos e as interações com o ambiente cósmico mais determinantes. Em vez de uma espiral gigantesca isolada no vazio, vemos agora uma estrutura compacta integrada num oceano de influências invisíveis, respondendo continuamente às forças que permeiam o universo. Nas próximas partes, vamos expandir essa discussão para além da Via Láctea e enxergar como essa revisão redefine nosso entendimento das enormes redes cósmicas que conectam galáxias, grupos, aglomerados e superestruturas em escalas absolutamente colossais. Com a Via Láctea agora reposicionada como uma galáxia mais compacta, começamos a enxergar com mais clareza como ela se integra às estruturas superiores do universo. Durante muito tempo, imaginamos que a galáxia era um dos elementos centrais do grupo local, e que o grupo local era uma pequena ilha isolada, um arquipélago discreto num oceano de vazio cósmico. Mas essa visão mudou drasticamente quando começamos a investigar as conexões invisíveis que unem galáxias e grupos inteiros em padrões alongados e entrelaçados. Essas conexões não são pistas luminosas ou cordões visíveis. São filamentos colossais de matéria, energia e espaço, formando uma teia tridimensional que se estende por distâncias tão grandes que nossos mapas mais detalhados parecem pequenas maquetes diante dela. A Via Láctea, com sua massa revisada, aparece agora como um nó relativamente pequeno dessa teia. Não o centro, não o ponto mais relevante, mas uma interseção periférica dentro de uma rede muito maior. A analogia mais apropriada talvez seja imaginar um mapa de rodovias visto de grande altitude. A Via Láctea não é uma grande metrópole. É mais parecida com uma cidade média conectada a estradas importantes, mais longe dos cruzamentos mais movimentados, onde o tráfego cósmico, isto é, as maiores concentrações de massa e energia, realmente se organiza. Essa percepção muda profundamente a forma como entendemos o universo, porque, ao contrário do que se imaginava no início da astronomia moderna, as galáxias não estão distribuídas de maneira uniforme. Elas se alinham em filamentos, cercam vastos vazios e se acumulam em regiões onde a gravidade age de maneira especialmente intensa. Esses filamentos, que funcionam como artérias cósmicas, moldam o fluxo de matéria ao longo de bilhões de anos, e a massa revisada da Via Láctea altera a maneira como ela se relaciona com essas estruturas. Uma galáxia mais leve exerce menos atração sobre as vizinhas e é influenciada de forma mais pronunciada por concentrações externas de massa. Isso significa que o movimento da Via Láctea através do espaço, uma trajetória que antes parecia moderada e previsível, pode, na verdade, ser mais sensível ao ambiente circundante. Galáxias maiores, aglomerados massivos e até regiões dominadas por matéria escura podem desempenhar papéis mais determinantes no caminho que percorremos. É como perceber que a estrada em que estamos não é apenas uma rota estável, mas uma via moldada por forças maiores que nos puxam, guiam e redirecionam ao longo de escalas de tempo inimagináveis. O superaglomerado ao qual pertencemos, uma região gigantesca que abrange milhões de galáxias, torna-se ainda mais impressionante quando interpretado à luz dessas novas proporções. Se a Via Láctea é menor, sua contribuição para a massa total dessa superestrutura é ainda menos significativa.
E isso reforça a ideia de que o universo é composto de níveis hierárquicos, onde nossa galáxia ocupa uma posição secundária, talvez até discreta. Essa compreensão não diminui a beleza da Via Láctea, pelo contrário, a torna mais notável por ser capaz de abrigar um sistema planetário como o nosso em meio a uma grandiosidade tão esmagadora. Mas, acima de tudo, destaca o quanto nossa existência depende de circunstâncias específicas e do equilíbrio delicado entre forças cósmicas que mal começamos a compreender. Um dos aspectos mais intrigantes desse contexto expandido é a maneira como os vazios cósmicos, imensas bolhas de espaço com quase nenhuma galáxia, influenciam o comportamento das regiões mais densas. A Via Láctea se encontra relativamente próxima da borda de um desses vazios, o que significa que estamos numa espécie de margem entre duas realidades cósmicas. De um lado, regiões ricas em galáxias. Do outro, um abismo colossal praticamente desprovido de luz. Antes, quando acreditávamos que a Via Láctea era maior, imaginávamos que esse vazio tinha influência limitada sobre nossa dinâmica. Agora, com uma galáxia menos massiva, percebemos que a expansão e a forma desses vazios desempenham um papel ainda mais relevante. Eles ajudam a moldar o movimento geral do grupo local, afetando sua trajetória como uma corrente marítima afetaria embarcações próximas. Essas descobertas revelam uma paisagem cósmica muito mais complexa, onde forças invisíveis e estruturas gigantescas definem o comportamento de sistemas menores. Agora entendemos que, apesar de nossa importância local, somos parte de correntes gravitacionais muito mais amplas, que determinam a maneira como grupos e filamentos se organizam. Isso não apenas reposiciona a Via Láctea no conjunto, mas também revela que muitos aspectos da nossa evolução dependem diretamente dessas forças macroescalares. Forças que operam de forma lenta, silenciosa e constante. É preciso lembrar que nossa galáxia não está parada no espaço. Ela se desloca, acelera, freia e altera sua rota ao longo de bilhões de anos, seguindo caminhos ditados por perturbações gravitacionais distantes. Em escalas menores, percebemos essa movimentação pela rotação do disco, pela oscilação do Sol ao atravessar a espessura da galáxia e até pelo movimento relativo das estrelas próximas. Mas, em escalas gigantescas, esse comportamento é apenas um reflexo de movimentos ainda maiores. A Via Láctea, com sua massa revisada, é como uma embarcação sendo puxada por marés invisíveis, marés formadas por aglomerados galácticos, por filamentos de matéria escura e até pelo formato de vazios colossais. Essa metáfora ajuda a entender por que nossa posição no superaglomerado não é permanente nem estática. Ela muda lentamente, guiada pela distribuição de massa ao nosso redor. Ao considerar a galáxia como parte de um fluxo contínuo, percebemos também que fenômenos aparentemente locais podem ser, de fato, consequências de estruturas muito maiores. Por exemplo, as revisões na massa da Via Láctea alteram nossa compreensão sobre o movimento em direção a regiões como o Grande Atrator, uma concentração de massa tão intensa que influencia o movimento de centenas de galáxias. Antes, imaginávamos que nossa galáxia contribuía, com sua massa considerável, para essa corrida gravitacional. Agora compreendemos que ela é mais uma das muitas galáxias sendo arrastadas, sem exercer protagonismo significativo. Essa perspectiva gera uma sensação de humildade cósmica. O reconhecimento de que fazemos parte de uma corrente muito mais ampla do que nossa antiga visão permitia imaginar. E não são apenas os movimentos gerais que mudam. A relação entre a Via Láctea e galáxias próximas também ganha complexidade. Algumas delas, especialmente as anãs, podem estar se movendo de acordo com perturbações causadas por estruturas muito distantes, e não apenas pela interação direta com a nossa galáxia. Dependendo da orientação dos filamentos que atravessam nossa região, essas pequenas galáxias podem ser guiadas por caminhos inesperados, aproximando-se ou afastando-se da Via Láctea por motivos que antes considerávamos aleatórios. Agora percebemos que não há aleatoriedade nisso. Há apenas modelos que ainda começamos a entender. A teia cósmica, em toda a sua grandiosidade, funciona como uma rede de trilhos gravitacionais que define o destino de galáxias inteiras. Essa percepção mais ampla também muda a forma como entendemos o futuro da Via Láctea. Durante décadas acreditamos que o destino principal da nossa galáxia seria a fusão com Andrômeda,
uma colisão inevitável resultante da atração gravitacional entre as duas. Mas, com o novo cálculo de massa, alguns detalhes dessa trajetória mudam. A interação pode ser um pouco mais intensa do que prevíamos, já que uma galáxia mais leve é mais suscetível à influência de uma galáxia maior. Isso não altera o desfecho final, mas muda a dinâmica do encontro. Pode haver mais distorções nos braços espirais, mais turbulências no disco e até alterações significativas no halo. A Via Láctea, como uma embarcação menor, pode sofrer marolas mais fortes no momento da aproximação. Essa revisão também reforça a importância de entender a evolução galáctica como um processo não isolado, mas inserido em interações contínuas. A história da Via Láctea é, em grande parte, uma história de encontros, alguns suaves, outros violentos, com galáxias menores. Essas fusões deixaram cicatrizes na distribuição de estrelas, nos fluxos de movimento e até na forma como o disco se organizou. Com a massa revisada, podemos reinterpretar esses eventos antigos sob uma nova luz. Talvez algumas dessas fusões tenham tido um impacto maior do que imaginávamos, justamente porque a Via Láctea tinha menos massa para absorver o choque. Talvez certas perturbações que antes considerávamos pequenas sejam, na verdade, responsáveis por mudanças profundas no disco. Ao final dessa parte, fica claro que a redução de tamanho da Via Láctea não é apenas um detalhe técnico ou uma curiosidade científica. É uma chave que destrava uma nova forma de enxergar nosso passado, nosso ambiente e nosso futuro dentro do universo. Nas próximas partes, vamos aprofundar ainda mais esse movimento, explorando como a galáxia evolveu ao longo do tempo e como novos dados revelam capítulos inteiros da nossa história cósmica que antes eram invisíveis. Quando olhamos para a Via Láctea com essa nova percepção de escala, começamos a compreender que sua história é muito mais frágil, imprevisível e dependente do ambiente do que imaginávamos. Por muito tempo, acreditamos que galáxias se formavam e evoluíam de forma relativamente isolada, moldadas apenas por seus próprios processos internos. A formação de estrelas, o colapso de nuvens de gás, as explosões de supernovas. Mas agora fica evidente que a galáxia que chamamos de lar foi construída, remodelada e até remendada inúmeras vezes por eventos externos, encontros inesperados e influências distantes. Uma galáxia menor do que presumíamos é, por natureza, mais vulnerável às pressões gravitacionais ao seu redor, algo que só faz sentido quando entendemos a Via Láctea como um organismo vivo, moldado por forças externas que agem durante bilhões de anos. A jornada da nossa galáxia começa em um universo ainda jovem, quando tudo era mais denso, mais quente e mais próximo. Não existiam braços espirais, nem disco organizado, nem halo definido. Existiam, ao invés disso, pequenas protogaláxias formadas por gás primordial e matéria escura, cada uma competindo por espaço e energia em um cosmos turbulento. Esses aglomerados primordiais se uniram ao longo de incontáveis fusões, formando estruturas cada vez maiores. A Via Láctea emergiu desse ambiente caótico como uma criança cósmica, construída a partir de fragmentos que, em algum momento, seguiram caminhos diferentes, e só muito mais tarde se encontraram. Nossa galáxia, portanto, não nasceu inteira. Ela foi montada peça por peça. As novas medições de massa fortalecem essa narrativa. Uma galáxia menos massiva precisa de mais fusões para atingir o porte atual, o que significa que nossa história é provavelmente ainda mais cheia de encontros do que imaginávamos. Modelos recentes indicam que algumas das correntes de estrelas que observamos hoje no halo, longos filamentos que circulam como cicatrizes luminosas ao redor da Via Láctea, são restos de galáxias que foram absorvidas há bilhões de anos. Muitas delas eram pequenas demais para resistir ao campo gravitacional da Via Láctea, mas sua destruição deixou rastros que ainda podemos observar. Cada corrente estelar representa uma lembrança fossilizada de um evento dramático, preservado no céu como um testemunho silencioso de um passado violento. Essas fusões antigas não foram apenas incidentes cosméticos. Elas influenciaram a forma do disco, a distribuição dos braços e até a quantidade de matéria em diferentes regiões da galáxia.
É possível, por exemplo, que uma fusão particularmente intensa tenha inclinado levemente o disco galáctico, dando origem à leve deformação que vemos hoje, uma ondulação que se espalha como uma vibração silenciosa através das estrelas. Outros eventos podem ter desencadeado surtos de formação estelar, reacendendo regiões inteiras da galáxia em períodos de intensa atividade. Uma galáxia menos massiva reage de forma mais sensível a impactos externos. Cada encontro pode alterar seu ciclo de vida de maneira significativa. Esse padrão se repete não apenas no passado remoto, mas também no passado recente. Evidências mostram que a Via Láctea ainda hoje está devorando sistemas menores, como se nunca tivesse parado de crescer por absorção. A galáxia anã de Sagitário, por exemplo, está sendo despedaçada neste exato momento, com suas estrelas esticadas em longas trilhas que se enrolam ao redor da nossa galáxia principal. Essa lenta mutilação galáctica ocorre há bilhões de anos e continuará por muito mais tempo. O fato de que uma galáxia tão pequena consegue deixar marcas tão profundas na Via Láctea reforça a conclusão inevitável. Nossa galáxia não é tão resistente quanto pensávamos. E há ainda outra consequência de grande importância. O núcleo da Via Láctea, lar de um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A, também pode ter sido moldado por fusões passadas. Cada galáxia absorvida pode ter trazido consigo seu próprio buraco negro central, que ao se fundir com o nosso, causaria vibrações gravitacionais e redistribuições de energia que influenciariam a formação de estrelas no centro. Uma galáxia menor, ao se fundir com outra maior, costuma ceder terreno e se deformar, enquanto buracos negros centrais colidem em movimentos lentos, porém devastadores, que alteram o equilíbrio de forças no núcleo. Isso significa que o coração da Via Láctea pode ser o resultado de uma série de encontros antigos, cada um contribuindo para a destrutura que vemos hoje. Essas revelações reforçam uma nova forma de interpretar nossa presença no universo. A Terra, o Sol e tudo o que conhecemos foram moldados por uma cadeia de eventos aleatórios que ocorreram muito antes da existência humana. Estrelas que hoje iluminam nosso céu podem ser descendentes diretas de materiais trazidos por galáxias esquecidas, absorvidas e dissolvidas ao longo de eras. Quando pensamos na Via Láctea como uma estrutura menor e mais vulnerável, entendemos que nossa própria existência é um produto de encontros galácticos improváveis, colisões que reorganizaram o cosmos de maneiras que nunca poderíamos prever. E embora essa história cósmica pareça distante, ela continua acontecendo ao nosso redor. Movimentos lentos, quase imperceptíveis, ainda alteram a Via Láctea continuamente. Cada oscilação no disco, cada corrente estelar, cada distorção no halo, tudo isso compõe uma dança que não termina, apenas muda de ritmo com o tempo. Nas próximas partes, vamos explorar como essas interações moldam a estrutura interna da galáxia e como o entendimento dessa nova escala redefine nossa visão sobre onde estamos e para onde estamos indo. A ideia de que a Via Láctea é menor do que imaginávamos não apenas revisa seu passado, mas também muda profundamente a maneira como compreendemos sua estrutura interna. Em um primeiro olhar, nossa galáxia parece organizada, majestosa e simétrica. Um disco espiral com braços longos e bem definidos, girando em torno de um núcleo brilhante. Mas essa imagem clássica, tão presente em livros de astronomia e ilustrações científicas, é apenas uma aproximação grosseira da realidade. A Via Láctea está longe de ser um disco rígido e uniforme. Ela é mais parecida com uma enorme tapeçaria vibrante, feita de movimentos irregulares, ondulações invisíveis e regiões que se desenvolvem em ritmos distintos. E quando percebemos que sua massa é menor, essa complexidade ganha ainda mais profundidade. O disco galáctico, por exemplo, que antes considerávamos relativamente estável, revela hoje uma estrutura ondulada, como se estivesse vibrando levemente para cima e para baixo. Esse balançar, quase imperceptível em escalas humanas, percorre a galáxia inteira e pode ter sido provocado por interações com galáxias menores que se aproximaram ao longo do tempo. Uma galáxia mais leve, como agora sabemos ser a Via Láctea, reage com maior intensidade a esse tipo de perturbação, acumulando deformações que se deslocam como ondas através de suas estrelas e nuvens de gás.
Cada oscilação no disco é um lembrete de que o que antes parecia sólido é, na verdade, dinâmico e sensível às influências do ambiente intergaláctico. Outra consequência direta dessa nova estimativa de massa é a revisão da distribuição do halo estelar e do halo de matéria escura que circunda a Via Láctea. O halo, uma imensa região esférica que se estende muito além do disco visível, funciona como um reservatório de estrelas antigas, restos de galáxias absorvidas e, principalmente, de matéria escura. Durante muitos anos, acreditamos que a Via Láctea possuía um halo extremamente massivo, capaz de influenciar profundamente a trajetória de galáxias próximas. Agora sabemos que essa influência é menor do que pensávamos. Isso não significa que o halo perdeu importância, mas sim que sua forma, concentração e efeitos precisam ser reinterpretados. Estrelas localizadas em regiões distantes do disco podem estar descrevendo trajetórias menos estáveis do que estimávamos, sugerindo que o equilíbrio da galáxia é mais delicado. Mesmo suas regiões mais ativas, como os braços espirais e as nuvens densas do disco, revelam comportamentos mais complexos quando compreendemos a nova escala da galáxia. Os braços, que antes acreditávamos ser estruturas firmes, são na verdade ondas de densidade, regiões onde o material se acumula temporariamente antes de seguir adiante. Esses braços podem ser mais facilmente distorcidos em uma galáxia menos massiva, o que explica por que a Via Láctea apresenta assimetrias e irregularidades que antes eram difíceis de justificar. Ao invés de uma espiral perfeita, temos uma espiral assimétrica, com braços que variam em comprimento, brilho e densidade, reagindo a forças internas e externas. O núcleo galáctico também ganha uma nova interpretação nesse contexto. O buraco negro supermassivo central exerce uma influência poderosa nas estrelas próximas, mas essa influência diminui rapidamente à medida que nos afastamos. Em uma galáxia mais leve, o contraste entre o poder gravitacional do núcleo e o restante da galáxia se torna ainda mais evidente. Pode ser que muitas das características atuais do centro, incluindo a distribuição de estrelas e nuvens de gás, sejam reflexos de eventos antigos amplificados pela vulnerabilidade geral da estrutura galáctica. A menor massa da Via Láctea reforça a ideia de que seu núcleo desempenha um papel dominante em sua evolução interna, muito mais do que estimávamos antes. Toda essa revisão estrutural nos leva a uma compreensão mais sofisticada e menos romantizada da galáxia. Ela não é um objeto perfeito, sólido ou equilibrado. É um sistema vivo em transformação constante, sensível, moldado por pressões externas, cicatrizado por fusões antigas e vibrante por movimentos que se espalham em ondas. A nova estimativa de tamanho não reduz sua magnificência. Pelo contrário, revela uma beleza mais profunda, aquela que só aparece quando enxergamos a galáxia não como uma figura estática, mas como um organismo em pleno processo de evolução. Nas próximas partes, vamos continuar expandindo essa perspectiva, explorando como novas tecnologias estão revelando detalhes inéditos sobre o comportamento da Via Láctea e o que isso significa para nossa compreensão sobre o cosmos e sobre nós mesmos, que habitamos apenas um ponto diminuto desse imenso sistema. A compreensão moderna da Via Láctea não seria possível sem o avanço tecnológico extraordinário que ocorreu nas últimas décadas. À medida que telescópios espaciais e instrumentos de medição se tornam mais sensíveis, nossa capacidade de enxergar detalhes antes invisíveis cresce de forma quase exponencial. E é justamente esse progresso científico que impulsionou a revisão das estimativas de massa, tamanho e estrutura da galáxia. Cada novo observatório não apenas amplia a imagem, mas literalmente revela um universo diferente daquele que acreditávamos existir. A Via Láctea, que antes imaginávamos ser um gigante galáctico, hoje aparece como uma estrutura muito mais modesta, revelada camada por instrumentos precisos que desafiam nossos antigos modelos. Entre esses instrumentos, a missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, ocupa um papel central. Seu objetivo é mapear mais de 1 bilhão de estrelas com uma precisão jamais alcançada, medindo posições, distâncias e movimentos com um nível de detalhe que ultrapassa qualquer levantamento anterior. Antes de Gaia, nossa visão do movimento estelar era parcial e imprecisa. Agora conseguimos observar padrões vastos que percorrem toda a galáxia.
Esses padrões incluem correntes estelares, oscilações do disco, grupos de estrelas que se movem como se fossem fragmentos de antigas galáxias absorvidas, e também discrepâncias que só fazem sentido quando aceitamos que a Via Láctea tem menos massa do que acreditávamos. O impacto de Gaia é tão profundo que muitos modelos clássicos de evolução galáctica precisaram ser reformulados. Com os dados coletados, foi possível identificar dezenas de estruturas ocultas no halo galáctico, regiões onde estrelas compartilham velocidades e direções semelhantes. Essas assinaturas dinâmicas funcionam como impressões digitais de eventos antigos, revelando fusões e encontros que ninguém suspeitava terem existido. O fato de estas marcas ainda serem detectáveis após bilhões de anos sugere que a Via Láctea não possui um campo gravitacional tão intenso quanto imaginávamos. Caso contrário, essas estruturas já teriam sido completamente desfeitas. Assim, a tecnologia não apenas nos permite ver mais, mas também interpretar melhor a fragilidade estrutural da galáxia. Além de Gaia, telescópios como o Hubble e o James Webb nos deram acesso a observações mais precisas de galáxias externas, o que permitiu comparar a Via Láctea com sistemas semelhantes. Antes, baseávamos nossas estimativas principalmente em modelos teóricos e observações indiretas. Agora, conseguimos colocar nossa galáxia lado a lado com outras espirais próximas, analisando formas, massas, halos, taxas de formação estelar e distribuição de matéria escura. Esse processo comparativo foi determinante para perceber que estávamos superestimando a massa da Via Láctea. Galáxias que antes considerávamos semelhantes revelaram possuir halos mais densos, velocidades rotacionais mais altas e maior conteúdo de matéria escura. Foi como perceber que estávamos comparando nossa galáxia com gigantes, sem notar que ela era menor que seus pares. A espectroscopia, outra tecnologia crucial, também desempenha papel importante nessa revisão. Ao analisar a luz emitida por estrelas, conseguimos determinar sua composição química, idade e velocidade. Isso nos permitiu perceber que muitas estrelas no halo não pertencem originalmente à Via Láctea. São migrantes de galáxias anãs que foram absorvidas. Quanto mais observamos, mais percebemos que a Via Láctea é uma colcha de retalhos cósmica, formada por pedaços de galáxias menores que contribuíram para sua evolução. Quanto menor é o corpo principal, maior é a influência desses fragmentos. E essa descoberta reforça a percepção de que nossa galáxia é mais vulnerável e mais dependente dessas fusões do que imaginávamos. Essas tecnologias também revelaram algo ainda mais profundo: a presença de assimetrias no movimento de estrelas próximas ao Sol. Pequenas oscilações na velocidade, antes consideradas ruídos estatísticos, começaram a fazer sentido quando analisadas em conjunto. Elas sugerem que o disco galáctico foi perturbado recentemente, em escala astronômica, por uma galáxia anã que passou próximo ao disco. Esse tipo de perturbação seria menos significativa em uma galáxia extremamente massiva, mas na Via Láctea, como agora sabemos, deixou marcas perceptíveis. Essas ondulações são como rugas espaciais que se espalham pelo disco e revelam o quanto somos influenciados por eventos que ocorrem em nossa vizinhança cósmica. O telescópio James Webb, por sua vez, abriu uma nova janela ao observar galáxias distantes no início do universo. Ao analisarmos como essas galáxias jovens se formam e crescem, percebemos que muitos dos processos que imaginávamos responsáveis pelo desenvolvimento da Via Láctea não se encaixam tão bem com sua nova massa. Uma galáxia menor teria seguido caminhos ligeiramente diferentes, com fusões menos violentas do que aquelas vistas em espirais extremamente massivas. Isso significa que ainda estamos revisando nossa compreensão da história da Via Láctea à luz desses novos modelos. Cada novo dado exige ajustes sutis, que gradualmente transformam o quadro geral. Graças a essas tecnologias, não vemos mais a Via Láctea como um gigante altivo e isolado, mas como uma espiral dinâmica moldada por influências externas, cicatrizada por encontros passados e guiada por movimentos globais que se espalham por toda a sua estrutura. Somos parte de um sistema sensível, repleto de detalhes que só agora começam a emergir. E à medida que nossas ferramentas evoluem, continuamos descobrindo uma galáxia que é ao mesmo tempo mais simples e mais complexa do que imaginávamos. Menor em massa, mas maior em histórias escondidas.
À medida que mergulhamos mais fundo na compreensão da Via Láctea, percebemos que sua menor massa altera também a percepção sobre os limites do que podemos alcançar e explorar. Uma galáxia mais leve implica que seus braços espirais e regiões centrais possuem uma coesão gravitacional menor, o que influencia diretamente a trajetória de estrelas, nuvens de gás e até sistemas planetários distantes. Pequenas perturbações externas, que poderiam passar despercebidas em galáxias mais massivas, tornam-se capazes de gerar mudanças significativas. Essa vulnerabilidade não significa que a Via Láctea seja instável, mas sim que sua evolução é altamente sensível a fatores que antes considerávamos irrelevantes. Cada galáxia próxima, cada encontro com anãs satélites, cada fluxo de matéria escura desempenha um papel mais expressivo do que se pensava. Os braços espirais, por exemplo, não são estruturas rígidas. Eles são como ondas móveis em um oceano de estrelas e gás. Em uma galáxia menos massiva, essas ondas podem ser mais facilmente distorcidas, alongadas ou comprimidas. Assim, enquanto olhamos para imagens clássicas da Via Láctea e vemos uma forma simétrica, a realidade é que essas estruturas estão em constante mudança, influenciadas por forças que atuam de maneira sutil, porém contínua. Cada braço contém regiões de intensa formação estelar, mas também vastos vazios que reforçam a ideia de que a densidade média da galáxia é menor do que se imaginava. O equilíbrio entre regiões densas e regiões vazias é delicado, como se a Via Láctea fosse uma teia cósmica viva, reagindo a cada estímulo. Outra implicação significativa da menor massa galáctica está relacionada ao comportamento do halo de matéria escura. Esse halo invisível, que envolve a galáxia e exerce uma força gravitacional fundamental, é responsável por manter as estrelas mais distantes presas à Via Láctea. Com menos massa total, o halo precisa ser mais eficiente, e a distribuição da matéria escura torna-se um fator crítico para entender a estabilidade global. Isso também explica por que algumas estrelas do halo apresentam movimentos inesperados. A interação entre a gravidade do disco, do núcleo e do halo de matéria escura cria trajetórias complexas que só agora conseguimos mapear com precisão. A galáxia revela-se assim não como uma esfera rígida, mas como um organismo gravitacionalmente sofisticado, em que cada componente influencia os outros de maneira sutil e interdependente. Além disso, o entendimento de uma massa menor reconfigura nossa visão sobre fusões futuras. Uma galáxia mais leve é mais facilmente perturbada por encontros com galáxias anãs e até por aproximações mais distantes, como a interação inevitável com a galáxia de Andrômeda. Esses encontros não só redistribuem estrelas e nuvens de gás, mas também podem desencadear novos ciclos de formação estelar ou alterar a trajetória de braços espirais inteiros. Em escala de bilhões de anos, essas mudanças moldam a Via Láctea de formas que não podemos perceber no dia a dia, mas que definem sua aparência e dinâmica futuras. O núcleo galáctico, por sua vez, mantém um papel central nesse cenário. O buraco negro supermassivo exerce influência sobre regiões próximas, mas também interage indiretamente com todo o disco e o halo por meio de forças gravitacionais que afetam trajetórias estelares em larga escala. Uma galáxia menor, como a Via Láctea agora revelada, apresenta contraste mais pronunciado entre a densidade central e a periferia. Esse contraste amplifica os efeitos de fusões antigas e de perturbações externas, tornando cada movimento, cada oscilação do disco, uma evidência das interações passadas e da fragilidade relativa da estrutura. Outro ponto crítico é a relação entre a Via Láctea e seu ambiente local. Galáxias vizinhas, anãs satélites e até nuvens de gás interestelar que atravessam o halo exercem influências que se tornam mais visíveis à medida que ajustamos nossas estimativas de massa. Por exemplo, a galáxia anã de Sagitário, atualmente em processo de absorção, gera ondulações detectáveis no disco que foram medidas por instrumentos avançados. Se a Via Láctea fosse mais massiva, essas perturbações seriam quase imperceptíveis. Sua menor massa amplifica os efeitos, revelando uma galáxia que responde como um organismo vivo aos estímulos do ambiente cósmico. Essa sensibilidade da Via Láctea também redefine nossa compreensão de escalas temporais. Cada oscilação, cada movimento, cada fusão antiga ou futura
ocorre em escalas de milhões ou bilhões de anos, muito além da percepção humana direta. Mas a soma desses eventos molda de forma contínua a galáxia, alterando sua estrutura, formação estelar e dinâmica orbital. A menor massa revela que, ao longo dessas escalas temporais, a Via Láctea é menos estável do que imaginávamos e mais dependente de encontros e interações do que se acreditava. Finalmente, a menor massa da Via Láctea nos força a reconsiderar o lugar da Terra nesse organismo cósmico. Estamos localizados em uma região relativamente calma do disco, mas somos parte de um sistema em constante movimento, sensível a forças que se estendem por vastas distâncias. Cada estrela próxima, cada braço espiral, cada halo estelar é resultado de bilhões de anos de evolução influenciada por fatores que só agora começamos a compreender. Para uma galáxia maior, a energia gravitacional seria suficiente para dispersar essas estruturas rapidamente. Mas na Via Láctea, mais leve, essas correntes permanecem visíveis, preservando informações sobre encontros antigos. Cada fluxo estelar funciona como uma cápsula do tempo, contendo dados sobre a composição química das estrelas, sua idade e trajetória, que os astrônomos podem decifrar para reconstruir episódios do passado cósmico. A galáxia, portanto, não é apenas um conjunto de estrelas, é um registro histórico, uma memória viva de eventos que moldaram sua evolução. Outro elemento que se torna ainda mais intrigante é a interação com galáxias vizinhas. A menor massa da Via Láctea significa que a gravidade de Andrômeda exerce uma influência ainda mais pronunciada, amplificando os efeitos de aproximações futuras. A colisão prevista com Andrômeda, daqui a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, não será apenas um encontro majestoso de duas espirais. Será uma remodelação completa da estrutura da nossa galáxia. O disco, com seus braços espirais delicadamente equilibrados, será distorcido, estrelas serão lançadas em novas órbitas e nuvens de gás se condensarão em novas regiões, possivelmente desencadeando ondas de formação estelar. A menor massa da Via Láctea faz com que esse processo seja mais fluido e sensível, com mudanças graduais e perceptíveis ao longo de bilhões de anos. O buraco negro supermassivo no centro da galáxia também se revela como um protagonista central nesse contexto. Com menos massa distribuída pelo disco, a influência relativa do núcleo se torna mais evidente, criando um ponto de estabilidade gravitacional em meio ao dinamismo dos braços espirais e do halo. Esse núcleo atua como uma âncora em meio ao caos calculado do movimento estelar, mas não é um controle absoluto. Galáxias satélites, encontros antigos e correntes de matéria ainda podem perturbar regiões próximas, evidenciando que mesmo o poder do buraco negro é limitado frente às forças externas. A menor massa galáctica também muda nossa perspectiva sobre a evolução interna do disco. Estrelas que antes imaginávamos terem órbitas quase circulares podem, na verdade, descrever trajetórias mais elípticas ou inclinadas, movendo-se para cima e para baixo ao longo do plano galáctico. Esses movimentos verticais, detectados por missões como Gaia, revelam que o disco não é um plano uniforme e estático, mas uma estrutura viva, vibrando com ondas que se propagam por milhares de anos-luz. A percepção de menor massa reforça a ideia de que a galáxia é sensível, reativa, moldada não apenas por sua gravidade, mas também por forças externas e internas que interagem de maneira complexa. Mesmo na região em que habitamos, próxima ao Sol, essas mudanças estruturais têm consequências. O Sol e suas vizinhas estelares não estão isolados. Estão em meio a um oceano de forças gravitacionais, viajando em uma órbita que, embora relativamente estável, é influenciada pelo movimento global do disco e pelas oscilações do halo. Essas forças moldam a densidade de nuvens de gás, a formação de novos sistemas estelares e até mesmo a trajetória da própria Terra dentro do braço de Órion. A menor massa da Via Láctea nos obriga a entender que somos passageiros em um sistema delicadamente equilibrado, em que pequenas perturbações podem reverberar ao longo de milhares de anos-luz. Por fim, essa visão renovada da Via Láctea como uma galáxia menor, porém extraordinariamente complexa, muda completamente a narrativa do nosso lugar no universo. Não somos habitantes de uma gigantesca fortaleza cósmica, mas de uma estrutura viva,
reativa, cheia de cicatrizes e histórias, que nos convida a perceber a beleza nas sutilezas e na delicadeza da evolução galáctica. Cada estrela, cada braço espiral e cada corrente estelar nos lembra que a galáxia é uma entidade dinâmica e que compreender sua verdadeira natureza exige pensar em escalas de tempo e espaço que ultrapassam qualquer referência humana direta. Ao explorarmos a Via Láctea com maior profundidade, percebemos que sua complexidade vai muito além da mera distribuição de estrelas e braços espirais. Cada componente galáctico, desde nuvens de gás e poeira até aglomerados globulares e correntes estelares, está intrinsecamente conectado, funcionando como partes de um sistema dinâmico que se adapta e reage a forças internas e externas. A menor massa da galáxia intensifica essa interdependência, tornando as interações mais perceptíveis e as alterações estruturais mais evidentes. Por exemplo, ondas gravitacionais geradas por fusões passadas não se dissipam completamente, mas continuam a percorrer o disco, criando oscilações que afetam regiões localizadas a dezenas de milhares de anos-luz do ponto de origem. Essas perturbações, embora sutis, moldam a trajetória de estrelas, a densidade de nuvens moleculares e a formação de novos sistemas estelares, mostrando que a Via Láctea é um organismo cósmico vivo, em constante transformação. O estudo de aglomerados globulares fornece outra perspectiva intrigante. Esses grupos de centenas de milhares de estrelas são remanescentes de estágios muito antigos da galáxia, e sua distribuição e movimento revelam detalhes sobre a evolução da Via Láctea. A menor massa da galáxia faz com que a influência gravitacional desses aglomerados seja relativamente mais significativa, permitindo que eles interajam com o halo e com o disco de maneira perceptível. Observações mostram que alguns aglomerados globulares se originaram fora da Via Láctea e foram capturados durante encontros com galáxias anãs, deixando evidências de fusões antigas que ajudaram a moldar a estrutura atual. Cada um desses aglomerados funciona como um registro histórico, permitindo que os astrônomos reconstruam etapas da formação galáctica com uma precisão surpreendente. As regiões de formação estelar são outro elemento crucial nesse quadro. A menor massa galáctica implica que as ondas de densidade, que organizam a formação de estrelas nos braços espirais, são mais sensíveis a perturbações externas. Assim, a condensação de nuvens de gás em protoestrelas ocorre de maneira menos uniforme do que em galáxias mais massivas, criando padrões de nascimento estelar que refletem a história recente de fusões e interações. Observações com telescópios de infravermelho revelam núcleos estelares ainda em formação, alguns dos quais foram provavelmente influenciados por correntes de matéria oriundas de galáxias satélites. Esse processo contínuo evidencia que a Via Láctea não é uma estrutura estática. Cada estrela nova que surge é fruto de forças em equilíbrio delicado e de eventos ocorridos há milhões ou bilhões de anos. Além disso, a menor massa da galáxia afeta diretamente o comportamento do gás interestelar. Correntes de gás frio, que viajam pelo halo e pelo disco, são mais facilmente desviadas ou comprimidas por encontros com galáxias satélites ou por movimentos internos do disco. Esses fluxos de matéria não apenas alimentam regiões de formação estelar, mas também alteram a composição química de nuvens e sistemas próximos. A dinâmica do gás interestelar se torna, portanto, um indicador de como a galáxia responde a forças externas e como mantém seu ciclo de renovação estelar ao longo do tempo. Cada variação, cada compressão ou expansão de nuvens moleculares é uma resposta direta à estrutura mais delicada e menos massiva do que se imaginava. O halo estelar, que envolve toda a galáxia, também desempenha papel fundamental na percepção da Via Láctea como uma entidade sensível e em evolução constante. Com menor massa, o halo se torna mais vulnerável a perturbações gravitacionais externas. Galáxias anãs e nuvens de matéria escura podem provocar movimentos perceptíveis no halo, deslocando estrelas e alterando trajetórias de longa escala. Correntes estelares detectadas nesse espaço revelam eventos que ocorreram há bilhões de anos, servindo como fósseis gravitacionais, que narram histórias de fusões, encontros e absorções. A menor massa da Via Láctea,
faz com que esses efeitos sejam mais pronunciados e facilmente detectáveis, reforçando a ideia de que a galáxia é um sistema em constante fluxo, sensível a estímulos tanto internos quanto externos. A influência de Andrômeda, embora distante, torna-se mais significativa nesse contexto. A aproximação dessas duas galáxias gigantes, prevista para bilhões de anos no futuro, criará perturbações que afetarão não apenas o disco e os braços espirais, mas também o halo e os aglomerados globulares. O impacto dessa fusão será sentido de forma mais pronunciada devido à menor massa da Via Láctea, provocando uma reorganização completa de estruturas e possivelmente desencadeando novos ciclos de formação estelar. A interação será lenta, medida em bilhões de anos, mas inevitável, e sua magnitude será diretamente influenciada pelo equilíbrio delicado de forças que define nossa galáxia. Assim, a percepção de uma Via Láctea menor transforma nossa compreensão do universo não apenas em termos de escala, mas também de sensibilidade e interconexão. Cada estrela, cada braço, cada aglomerado, cada fluxo de gás e cada movimento do halo conta uma história de interações complexas que revelam uma galáxia viva, dinâmica e delicadamente equilibrada, cuja evolução está intimamente ligada tanto a eventos internos quanto externos. Compreender essa estrutura exige não apenas tecnologia avançada, mas uma mente capaz de pensar em escalas de tempo e espaço que desafiam a intuição humana, permitindo-nos enxergar o cosmos como um organismo em constante transformação. À medida que expandimos nossa visão para além da Via Láctea, começamos a perceber a verdadeira escala do universo e como nossa galáxia se encaixa nesse vasto cenário. A menor massa da Via Láctea não apenas redefine sua estrutura interna, mas também altera nossa percepção das interações com galáxias vizinhas e com o ambiente intergaláctico. O espaço entre galáxias, anteriormente considerado vazio e desprovido de influência significativa, revela-se repleto de forças sutis, campos de matéria escura, filamentos cósmicos e fluxos de gás intergaláctico exercem efeitos gravitacionais que, ao longo de milhões e bilhões de anos, moldam a trajetória de galáxias inteiras. Cada movimento do disco, cada distorção nos braços espirais e cada deslocamento no halo é, portanto, não apenas uma consequência de eventos internos, mas também do tecido invisível e dinâmico que conecta galáxias em escalas inimagináveis. Essa percepção transforma nossa compreensão do conceito de isolamento galáctico. Apesar da vastidão do espaço entre a Via Láctea e seus vizinhos, nada existe de forma completamente independente. As galáxias do grupo local, incluindo Andrômeda, Triângulo e dezenas de galáxias anãs, estão ligadas por forças gravitacionais que guiam seu movimento coletivo. Correntes de matéria escura e fluxos de gás conectam esses sistemas, permitindo que encontros, fusões e perturbações influenciem não apenas a estrutura da Via Láctea, mas também de seus vizinhos. A interação de longo prazo entre essas galáxias demonstra que, mesmo em escalas cósmicas aparentemente isoladas, tudo está conectado e cada galáxia é parte de uma rede dinâmica, interdependente e sensível. A menor massa da Via Láctea intensifica a importância dessas interações. Estruturas anteriormente consideradas estáveis, como braços espirais ou aglomerados globulares, podem ser influenciadas por perturbações externas de forma mais perceptível. Correntes de estrelas oriundas de galáxias anãs, por exemplo, que poderiam ser rapidamente absorvidas em uma galáxia mais massiva, permanecem detectáveis, permitindo que astrônomos reconstruam a história de encontros passados. Cada corrente é uma memória gravitacional, um registro de encontros que ocorreram há bilhões de anos, revelando como a galáxia se adapta a forças externas e preserva informações de seu passado. O movimento coletivo do grupo local em direção ao aglomerado de Virgem também se torna um ponto de interesse. Mesmo galáxias aparentemente isoladas como a Via Láctea estão em trânsito constante, participando de um fluxo gravitacional que atravessa milhões de anos-luz. Essa viagem cósmica, lenta mas inexorável, implica que a posição da Via Láctea é temporária em escalas universais. Estamos, neste momento, em uma fase particular de um movimento contínuo que molda interações futuras, fusões e colisões, incluindo o inevitável encontro com Andrômeda.
A fusão resultante, que criará a galáxia Milcomeda, será uma reconfiguração completa de uma rede que começou a se formar bilhões de anos atrás. A percepção de menor massa da Via Láctea evidencia que cada elemento, desde estrelas individuais até o halo global, terá sua trajetória alterada, reforçando a ideia de que tudo no universo é interligado e em constante transformação. Finalmente, esse entendimento nos obriga a repensar nossa própria perspectiva. A Terra, localizada em uma região relativamente calma do braço de Órion, é parte de um organismo muito maior, sensível a forças que se estendem por milhões de anos-luz. A menor massa da galáxia enfatiza que mesmo mudanças aparentemente mínimas, ao longo de escalas de tempo cósmicas, têm efeitos acumulativos que moldam a evolução da galáxia como um todo. Cada estrela, cada braço espiral e cada corrente estelar são peças de um quebra-cabeça dinâmico, interconectado e delicadamente equilibrado, que desafia qualquer percepção limitada da realidade. À medida que nos aprofundamos na compreensão da Via Láctea e de seu lugar no universo, percebemos que a menor massa da galáxia não diminui sua grandiosidade. Pelo contrário, revela detalhes sutis e fascinantes de sua complexidade. Cada estrela, cada nuvem de gás e cada estrutura escura se comporta de maneira mais visível e mensurável, permitindo que astrônomos reconstruam não apenas a história da galáxia, mas também as forças que a moldam continuamente. As perturbações causadas por encontros passados, correntes estelares e fluxos de matéria não são apenas registros de eventos antigos. Elas continuam a influenciar a dinâmica atual, mostrando que a Via Láctea é uma entidade viva, interconectada e sensível ao ambiente cósmico. Essa sensibilidade é particularmente evidente ao estudarmos regiões de formação estelar. Com uma massa menor, os braços espirais se tornam mais responsivos a estímulos externos, permitindo que nuvens de gás e poeira colapsem e gerem novos sistemas estelares em resposta a forças gravitacionais que, em galáxias mais massivas, poderiam passar despercebidas. Cada nova estrela nascida é, portanto, uma expressão do equilíbrio delicado que mantém a galáxia em movimento. Observações recentes de aglomerados jovens mostram padrões de nascimento estelar que refletem a influência de correntes de matéria provenientes de fusões antigas ou aproximações de galáxias satélites, reforçando a ideia de que a Via Láctea é mais do que um palco de estrelas. É um sistema dinâmico e reativo. Outro aspecto fascinante é o comportamento do halo estelar e do halo de matéria escura. O halo da Via Láctea, apesar de invisível aos olhos comuns, contém informações cruciais sobre a evolução da galáxia. A menor massa torna suas respostas a perturbações externas mais perceptíveis, permitindo que fluxos de estrelas e padrões de movimento revelem encontros passados e interações gravitacionais complexas. Cada corrente estelar no halo é um registro de fusões com galáxias menores ou encontros próximos, funcionando como uma cápsula do tempo que guarda informações sobre o passado distante da Via Láctea. Esses padrões ajudam os cientistas a mapear a trajetória histórica da galáxia e a compreender melhor como estruturas cósmicas evoluem em conjunto ao longo de bilhões de anos. O impacto de Andrômeda, o vizinho galáctico mais próximo, é um exemplo claro da influência de forças externas. A aproximação futura dessas duas galáxias cria um cenário de transformação gradual e inevitável. A fusão não acontecerá de maneira violenta, com colisões estelares massivas sendo extremamente improváveis devido aos vastos espaços entre as estrelas. No entanto, o disco, os braços espirais e o halo serão rearranjados, novas ondas de formação estelar serão desencadeadas e o equilíbrio gravitacional será redefinido. A menor massa da Via Láctea torna essas alterações mais pronunciadas e mensuráveis, permitindo que possamos prever com maior precisão como cada componente reagirá ao longo de bilhões de anos. Além disso, a interconexão com o ambiente intergaláctico é mais profunda do que imaginávamos. Campos de matéria escura, filamentos cósmicos e fluxos de gás conectam galáxias distantes, transmitindo efeitos gravitacionais que influenciam movimentos, formações estelares e interações em escalas enormes. Mesmo regiões consideradas vazias,
São, na verdade, dinâmicas e ativas, moldando a trajetória de galáxias inteiras e influenciando a evolução de sistemas estelares individuais. A percepção da menor massa da Via Láctea torna essas interações mais evidentes, mostrando que cada movimento e cada mudança são parte de um sistema maior, delicadamente equilibrado e interdependente. Ao observarmos a Via Láctea em detalhe, começamos a compreender que a grandiosidade de uma galáxia não se mede apenas pela quantidade de estrelas ou pela extensão de seus braços espirais, mas pela complexidade e sensibilidade de seu funcionamento interno. Cada estrela, cada nuvem de gás e cada fluxo de matéria é parte de uma dança cósmica contínua, regida por forças que operam em escalas de tempo e espaço inimagináveis para a mente humana. A menor massa da galáxia nos permite enxergar esses padrões de maneira mais clara, revelando a beleza e a complexidade de um sistema que é, ao mesmo tempo, delicado, dinâmico e profundamente conectado com o universo ao seu redor. A verdadeira lição é que, mesmo sendo menor do que imaginávamos, a Via Láctea mantém sua capacidade de nos maravilhar. Cada detalhe, cada movimento e cada interação nos aproxima de uma compreensão mais profunda da galáxia e do cosmos. A percepção da menor massa não diminui nossa experiência, mas a enriquece, convidando-nos a olhar além das aparências e a reconhecer a intrincada rede de forças que molda cada estrela, cada braço espiral e cada componente invisível que sustenta a estrutura como um todo. Ao chegarmos ao final desta jornada, torna-se evidente que a percepção da Via Láctea como uma galáxia menor não diminui sua grandiosidade. Pelo contrário, transforma nossa compreensão sobre como o universo funciona e sobre o nosso lugar nele. Cada braço espiral, cada estrela recém-formada, cada aglomerado globular e cada fluxo de matéria escura compõem um sistema delicadamente equilibrado, capaz de responder a forças externas e internas de maneiras que apenas agora começamos a compreender. A menor massa revela interações que antes passavam despercebidas, dando-nos uma visão mais detalhada e precisa de como estruturas cósmicas evoluem ao longo de bilhões de anos, mostrando que a galáxia é muito mais sensível e dinâmica do que imaginávamos. O papel da matéria escura torna-se ainda mais claro nesse contexto. Ela é o fio invisível que conecta galáxias e mantém coesos grupos inteiros, mesmo quando a massa visível parece insuficiente para explicar sua estabilidade. A Via Láctea, com sua menor massa, responde de maneira perceptível a esses efeitos invisíveis, permitindo que cientistas rastreiem padrões gravitacionais e reconstruam histórias de encontros passados. Cada corrente estelar, cada distorção no disco e cada oscilação no halo é uma assinatura da dança cósmica contínua que ocorre há bilhões de anos, um testemunho silencioso de que a galáxia nunca está em repouso. A aproximação de Andrômeda é um lembrete vívido da escala temporal e espacial do universo. A fusão futura, que acontecerá em bilhões de anos, reorganizará a estrutura da Via Láctea, desencadeará ondas de formação estelar e redefinirá o equilíbrio gravitacional de toda a galáxia. Apesar de distante e lenta, essa colisão iminente demonstra que nenhuma galáxia existe isolada. Todas participam de uma rede de interações complexas, conectadas por forças que operam em escalas muito além da experiência humana. A percepção de uma Via Láctea menor nos ajuda a enxergar esses efeitos de maneira mais evidente, evidenciando a fragilidade e a interdependência de cada estrutura cósmica. Essa visão transforma também nossa perspectiva sobre a própria existência. A Terra, nosso planeta, ocupa uma posição aparentemente insignificante em uma galáxia pequena dentro de um universo imenso, mas cada detalhe que estudamos revela que nada é trivial. Cada movimento de estrela, cada fluxo de gás, cada interação com galáxias vizinhas contribui para o ciclo contínuo da galáxia, e cada um desses elementos é essencial para o equilíbrio global. A compreensão da menor massa da Via Láctea nos convida a refletir sobre nossa própria fragilidade e, ao mesmo tempo, sobre nossa capacidade de observar e entender fenômenos que desafiam a imaginação. O universo é, portanto, uma rede viva, dinâmica e interconectada. Desde estrelas individuais até aglomerados globulares, de braços espirais até halos de matéria escura, tudo está em movimento, reagindo a forças visíveis e invisíveis, moldando-se e adaptando-se ao longo de bilhões de anos.
A Via Láctea, mesmo menor do que imaginávamos, continua a nos impressionar com sua complexidade, sua beleza e sua capacidade de nos ensinar sobre as leis que regem o cosmos. Cada descoberta, cada nova medição, nos aproxima de uma compreensão mais profunda e mais precisa do universo e nos lembra de que ainda há muito a explorar e aprender. Enquanto olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma fração do que realmente existe. Cada ponto de luz é uma história, cada constelação é um capítulo da evolução cósmica, e cada galáxia distante é um testemunho da imensidão do espaço-tempo. A menor massa da Via Láctea nos força a abandonar a percepção antropocêntrica e abraçar a vastidão do universo, reconhecendo nossa posição como observadores conscientes de uma rede infinita de interações e transformações contínuas. Assim, concluímos esta viagem através da Via Láctea e além, compreendendo que a grandeza de uma galáxia não se mede apenas pelo tamanho ou número de estrelas, mas pela complexidade de sua estrutura, pela sensibilidade de seus componentes e pela maneira como interage com o universo ao redor. Nossa galáxia menor é, na verdade, uma obra-prima de equilíbrio e dinamismo, lembrando-nos de que, mesmo na imensidão do cosmos, há sempre algo a aprender, observar e contemplar.